Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Paz e também graça a todos vocês da parte do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo esteja habitando em seus corações e também falando aí às suas mentes, ajudando-os a compreender mais sobre as verdades presentes para os nossos dias. Amém? Bom, meus queridos, a palavra de Deus fala do Deus que é amor desde Gênesis até o Apocalipse. Todavia, ao mesmo tempo, ela fala do Deus que é justiça desde Gênesis até o Apocalipse. E para momentos específicos em que o povo de Deus esteve em grande apostasia, em grande rebeldia, a palavra de Deus traduz o amor do Criador em severas advertências para o seu povo, a fim de que esse abrisse os seus ouvidos para ouvir as repreensões do Senhor e se arrependesse dos seus maus caminhos, para que a iminente destruição, o iminente juízo do Todo-Poderoso não viesse sobre eles. Nós vivemos nos últimos dias e sabemos que profeticamente somos a igreja remanescente da profecia bíblica. Sabemos que somos a 7ª igreja do Apocalipse. E sendo assim, não estamos vivendo em um tempo no qual as palavras de Deus nos são enviadas como poesias de amor, mas o amor de Deus se traduz para a igreja remanescente em severas advertências para que, através dessas advertências, não nos aconteça como aconteceu ao povo de Israel, o qual, desagradando ao Senhor, não puderam entrar na terra prometida, mas pereceram ali no deserto da provação. E hoje, meus queridos, eu quero refletir um pouco com vocês em um dos textos mais sérios que se encontram na profecia bíblica. E a palavra de Deus nos diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Veja, na biografia de Ellen White, o livro Vida e Ensinos, nós encontramos uma visão na qual ela estava no céu, e ali pôde ver a glória e a formosura do Senhor Jesus. E nessa visão, ela nos diz que se sentiu então plenamente à vontade diante da presença de Cristo, e ela disse que sentia que deveria continuar ali desfrutando da sua glória e contemplando também a sua formosura. Contudo, ela disse que ao lado do Filho estava a glória de Deus, a glória do Pai. E então, ela disse que essa assombrosa glória começou a aproximar-se lentamente dela e, enquanto a luz de Deus se aproximava dela, ela disse que sentia que seria naquele instante fulminada. Todavia, embora ela não tenha sido fulminada, ela disse que quando a luz passou por ela, todo o seu corpo tremeu como uma folha de papel. E após essa tremenda experiência, ela prossegue o relato da visão dizendo o seguinte: podia ver agora que vaga compreensão alguns têm da santidade de Deus e quanto tomam em vão o seu santo e reverendo nome, sem se compenetrarem de que é de Deus, o grande e terrível Deus que estão falando. Ao orarem, muitos usam expressões descuidosas e irreverentes que ofendem o terno Espírito do Senhor e fazem com que suas petições não cheguem ao céu. Irmãos, Deus é santo e, na verdade, Deus é santíssimo. No capítulo 3 do livro do Apocalipse, lá na carta à igreja em Laodiceia, vocês e eu somos descritos como o povo remanescente, o qual pensa ser espiritualmente rico e abastado e acredita que não tem falta de coisa alguma, mas que não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. E após Jesus, através das palavras do seu servo João, nos apresentar a realidade da nossa situação diante dos olhos dele, diante dos olhos do Pai, ele nos diz para comprarmos alguns elementos, alguns produtos divinos, os quais nos tirariam dessa situação de mornidão, nos tirariam dessa situação de cegueira espiritual para nos fazer verdadeiros remanescentes. E um desses elementos, meus amigos, é o colírio. É o Espírito Santo de Deus, o único elemento, o único agente divino que pode abrir os nossos olhos para compreendermos que nós estamos lidando com o autor do universo, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, a palavra de Deus não nos revela em detalhes a imensidade da criação do Senhor. Ela não nos fala especificamente dos inúmeros seres inteligentes que foram criados com uma mente e também com o aspecto físico semelhante ao de Jeová. Contudo, a palavra de Deus nos fala dos anjos, porque esses estão envolvidos diretamente com o grande conflito entre as trevas e a luz, entre a verdade e o erro. E, pesquisando o Antigo e também o Novo Testamento, nós podemos chegar à conclusão de que existem
pelo menos 3 categorias de anjos. Os anjos que constantemente são enviados para ministrar ao nosso favor, os querubins de 4 asas, os quais no livro de Ezequiel estão ligados à locomoção do trono divino, e por fim, a palavra de Deus nos apresenta lá no livro de Isaías os resplandecentes serafins, os quais o Espírito de Profecia diz categoricamente que são a classe de seres mais elevada que existe no céu. E meus queridos, dentre esses inúmeros serafins resplandecentes, Deus escolheu 4, os quais ele ungiu como querubins da guarda real. E esses seres, da mais alta categoria entre todos os seres criados por Deus, esses 4 serafins resplandecentes, ungidos querubins da guarda do império divino, diante da presença do Todo-Poderoso, com 2 asas esconde os seus pés, com 2 asas escondem o seu rosto em representação de extrema reverência ao Criador, e clamam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, Deus é nosso Pai, Ele é nosso amigo. Contudo, Deus não é o cara lá de cima. E nós não devemos nos dirigir ao Todo-Poderoso como nos dirigimos a qualquer mortal ou qualquer outro ser criado por Deus. Deus é santo. E nós devemos nos portar na sua presença com uma reverência infinitamente maior do que nos portaríamos diante do mais dignatário dessa terra. E Ellen White, ela prossegue então com a sua visão dizendo: vi também que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Irmãos, se a nossa meta diária não for mais santidade, então não devemos ter a pretensão de que receberemos o selo do Deus vivo e a chuva serôdia. Veja, muitos de nós estamos negligenciando a tão necessária preparação e esperando que no tempo do refrigério, no tempo da chuva serôdia, Deus nos habilite para estarmos de pé diante dele sem que haja um intercessor entre o homem e o Altíssimo. Bom, nesta mesma visão, Ellen White ela faz um desabafo angustiante e ela diz: quantos eu vi no tempo de angústia sem abrigo? Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam agora receber o refrigério que todos precisam para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Amigos, hoje, enquanto você está assistindo esse vídeo, é o tempo de buscar e de receber os atributos do caráter de Cristo, pois, se agora não tivermos a mente de Cristo, nunca poderemos receber o seu selo para participarmos do alto clamor. Ninguém, meus irmãos, vai poder participar do refrigério pela presença do Espírito Santo, a menos que obtenha a vitória sobre toda a tentação, sobre todo o orgulho, sobre todo o egoísmo, sobre todo o amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Chegou a hora! E a hora de tomarmos uma verdadeira decisão de sermos remanescentes da profecia bíblica é agora. Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Contudo, eu convido vocês a fazermos uma oração. Nosso grande Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu santo e eterno nome. Pai, o Senhor é santo e é necessário que nós, os teus filhos, também sejamos santos. Portanto, excelso Deus, nos dê o Espírito Santo e encha-nos de todos os atributos do caráter de Jesus. E isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, o meu desejo e também o meu pedido é que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre todos vocês. E se vocês gostam desse canal e desejam contribuir com o avanço desse ministério, então seja um membro desse canal, ok? Então, grande abraço a todos vocês e até a próxima.